Opa, tudo bem? Beleza? Vi que vocês estavam aí de boa, sem fazer nada. Vi que vocês têm ali uma plantação para colher o próprio alimento. Bacana. Tem uns rios ali. Legal, interessante, hein? Tem aí suas próprias casas. À tarde vocês se reúnem em volta da fogueira para cantar e dançar, trocar uma ideia. Curti isso aí, meu, legal. Assim, eu gostaria de saber, mas só saber mesmo, se vocês não estão afim de atravessar o oceano para trabalhar com a gente. Tipo, vocês e mais umas 2.000 pessoas. A gente pega vocês, joga ali no porão do navio negreiro, de boa, um por cima do outro mesmo, tranquilo. Vai ser de boa, só alguns meses de viagem, tranquilo. Mas não pode reclamar, hein? Se reclamar ou falar demais, a gente vai ser obrigado a chicotear vocês até a morte. Vai morrer alguns pelo caminho? Vai. Alguns vai morrer de fome? Vai. Vamos ter que matar outros para dar o exemplo? Vamos. Alguns vão cometer suicídio? Sim, pô. Mas assim, eu super acho que vale a pena vocês atravessar o oceano para trabalhar assim, sabe? Fazer um trabalho braçal, um serviço braçal até a morte. Ah, antes de morrer, não vai esquecer, hein? Vocês têm que deixar muitos filhos aí de herança, senão quem é que vai pagar a dívida que vocês têm com a gente? Que vocês ainda têm não, que vocês vão adquirir uma dívida com a gente, não é mesmo? E aí, vocês topam? Ah, claro, por que não? Acho que vai ser uma boa, né? Bora, ué. Pra já. Bora. Pode entrar nesse navio aí, vamos que vamos. Beleza, pessoal, tá liberado. Pode começar pegando aqueles grandão ali, ó. Aqueles grandão vai ser bacana. Pega as crianças também. Tem mulheres? Pega as mulheres também. Joga tudo lá no porão lá do navio. Depois a gente separa e tá tudo certo, beleza? Se você é uma pessoa que fala sobre escravidão, assiste séries, estuda sobre o assunto, aborda qualquer tipo de coisa relacionada a isso e não sente nada, parabéns, você é um ser humano filho da p... E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Hoje vou falar um pouco sobre esse livro, Escravidão, de Laurentino Gomes, o mesmo autor desses outros volumes aqui, 1808, 1822 e 1889. Esse é o primeiro volume da trilogia, que vai desde o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares ali por volta do século XVII. O livro tem 479 páginas de pura informação, tem notas de rodapé, tem notas no final. As notas no final são algo que não me agrada muito, mas agrega muito mais informação na leitura. Confesso que eu tenho alguns gatilhos, então ao decorrer da leitura eu tive que dar algumas pausas para tomar um arzinho, tomar uma água, dar aquela respirada, porque aborda alguns temas aqui, algumas passagens são bem pesadas e me incomodou demais. O livro conta com uma introdução onde ele fala um pouco pra gente sobre a fortaleza de São João de Ajudá, que foi um grande entreposto aí de navios negreiros entre brasileiros e portugueses. Fica localizado no Golfo do Benin, Reino do Daomé. Hoje no lugar tem um bagulho gigante lá, que é chamado de Porta do Não Retorno. A ONU fez em homenagem às milhares e milhares de... milhares não, milhões de pessoas que por ali passaram e nunca mais voltaram para sua terra natal. É muito louco e ao mesmo tempo muito triste saber que existe uma parada dessa que vai te trazer pensamentos ruins, tá ligado? Sensação ruim. Mas pior do que isso é fingir que nada aconteceu e tentar apagar uma parte importantíssima da história, uma parte suja, né, da história. Eu acho que isso acaba sendo pior de certa forma. Existem várias outras portas do não retorno espalhadas pelo mundo. Tô olhando pra frente ali porque às vezes eu me distraio com aquela preta maravilhosa que tá se maquiando ali. Outra parada interessante que ele fala pra gente logo aqui no começo do livro é que a escravidão é uma parada muito antiga, tá ligado? Desde que o mundo é mundo, o homem escraviza o homem, mano. Não é uma parada que começou há 3 séculos, 4 séculos atrás, tá ligado? O bagulho existe desde sempre, ele deixa bem explicado que antigamente a escravidão não era por conta desse bagulho de pele, tá ligado? Não tinha nada a ver com cor de pele. Era mais o lance de o povo mais forte escravizando o povo mais fraco, tá ligado? Existia uma aldeia de tal lugar X, onde tinha guerra com outra aldeia e eles se guerreavam ali. Os que sobravam acabavam sendo capturados como escravo para trabalhar e para fazer outras coisas aí para esses caras que venceram ali a guerra local, né? Outra parada que ele explica também é a expressão escravo, né? Ele diz aqui que vem de slaves no inglês, que vem de eslavos, que eram povos de pele clara, olhos claros, pessoas brancas altas, ou seja, pessoas brancas já eram escravizadas tipo há muito tempo atrás, tá ligado? Por volta do século XV e XVI começou a palhaçada, começou o tráfico negreiro, tá ligado? O bagulho durou aí uns 3 séculos e meio, pessoas sendo arrancadas de sua terra natal por meio de imigração forçada, mano. Durante esses 3 séculos e meio aqui você vai encontrar números de quantas pessoas foram mortas, números naquelas, né? Porque os números que eles falam aqui basicamente são números de escravos vivos, né? Porque a gente sabe que morreu muita, mas muita gente pelo caminho. Aqui eles falam que foram 12 milhões de escravos cativos e que o Brasil ficou com uma porcentagem de 40%, ou seja, os brasileiros ficaram com metade
dessa galera que foi escravizada, tá ligado? Parabéns, Brasil, sendo filha da puta desde sempre. O foda é que quando se conta isso, não conta o que eles deixaram pra trás, a galera que eles mataram no meio do caminho, durante essas travessias e tal, meio que já entra em controvérsia, tá ligado? Esse lance de números. Mas quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu pra dizer? Eu não fui lá buscar toda essa informação que tem aqui. Mas enfim, avançando. Você é louco, a gente sabe que morreu muita gente, mas muita gente. E é muito louco pensar nisso, porque, tipo, tu fica triste, tá ligado? Tu fica mal. Eu, particularmente, fico muito mal quando eu começo a pensar na quantidade de gente que morreu durante essas travessias. Tem um capítulo que ele fala pra gente que o sofrimento dessas pessoas não começava só quando chegava aqui no Brasil ou em outros lugares da Europa. O sofrimento começava já no local onde elas eram arrancadas ali de seus familiares, cada um jogado num canto, as pessoas eram amarradas umas nas outras e obrigadas a andar quilômetros e quilômetros por meses, cara. Elas eram retiradas de algum centro, algum lugar específico em Angola e caminhava durante meses e meses até chegar no litoral. Tinha que aguardar mais vários meses até chegar a embarcação para poder atravessar o Atlântico, tá ligado? Mano, se liga, o tráfico negreiro se tornou uma parada tão lucrativa, mas tão lucrativa, que os mercadores começaram a criar fortaleza para estocar as pessoas, armazenar as pessoas como se fossem mercadorias mesmo, tá ligado? E tipo, essas fortalezas eram quartinhos pequenos, tá ligado? Só com uma janelinha ali para entrar um arzinho, e por essa mesma janelinha eles enfiavam a gente até umas horas ali, um por cima do outro e tal. E muita gente morria nesses quartinhos, mano, sufocada, tá ligado? Morria porque eles evacuavam ali mesmo, faziam as necessidades fisiológicas ali mesmo. Então, tipo, morria de doença, mano. Morria de febre amarela, desidratado, morria de diarreia. E, tipo, você é louco, mano. Bizarro, bizarro demais. Nos navios negreiros era a mesma situação, mano. Pouco espaço, muito castigo. Lá morriam pessoas sufocadas, morriam pessoas por perder aquela vontade de viver. Então elas adquiriam depressão profunda, né? Que eles chamam de banzo aqui, onde o escravo perdia a vontade de viver, perdia o brilho no olhar. Então ele tentava se suicidar de várias formas, às vezes pulando no mar, às vezes tentando se engasgar com a comida. Eles preferiam, tipo, morrer, tá ligado? Do que levar aquela vida, mano. É uma parada muito foda isso, você é louco. Se liga, é muita morte, mano, muita morte. Tem números extremos aqui. Durante essas travessias, eram tantas mortes que os caras descartavam os corpos no mar, né? E isso fez com que mudasse uma parada natural da natureza, tá ligado? Que é a migração dos tubarões, mano. Entendeu? Os tubarões começaram a mudar a rota migratória para seguir o navio negreiro, porque sabia que ali todos os dias iam ter de 3 a 4 corpos, 5 corpos jogados ao mar. Então eles iam ter alimento ali direto. Fora o cheiro, né? O cheiro de sangue, o cheiro podre que ali, meu, durante essas travessias houve algumas revoltas sim, mano, mas tipo, os escravos até tentaram resistir, mas não dava muito certo, tá ligado? Tem um relato muito pesado aqui de um escravo que ele tentou levantar motim e o capitão pegou ele, tá ligado? Pegou ele, botou todo mundo lá pra cima no navio, pegou esse cara, amarrou ele, todo aberto assim, pegou o machado, mano, e desmembrou o cara todinho, velho. Pensa, velho, como isso é pesado, é sinistro. E o que acontece, em alguns africanos aqui, na religião deles, eles acreditam que quando você é decapitado, quando você é desmembrado, o seu espírito ele fica vagando, você não consegue voltar à vida, o seu espírito ele meio que se perde, tá ligado? Tu perde a alma. Então, já que eles acreditavam nisso, em voltar à vida, tipo, esses caras eles não tinham direito de viver nem depois da morte, tá ligado? Esses caras eles não eram livres, né? Quero dizer, esses caras eles não tinham direito de ser livre nem depois da morte, mano. Cara, tem vários relatos de coisas pesadas assim, como decapitação, desmembrar os escravos como forma de castigo. Sinistro. Tipo, os caras faziam marcas, mano, nos escravos, aquelas marcas com ferro quente, assim como eles fazem nos gado. Eles podiam fazer até 5 marcas nos escravos, com a letra do senhor, do escravo, lá do dono de terra, tal, com um F de fujão, com alguns já vinham já, os caras iam buscar e já marcava mesmo na travessia com o símbolo da coroa da rainha. Já vinha com o nome da rainha, tá ligado? Ou seja, eram escravos selecionados ali, aqueles ali já tinham destinatário. Tá conseguindo imaginar como isso é horrivelmente doloroso? Imagina pra eles. Se pra gente ler ou assistir alguma série, algo que fala sobre esses acontecimentos já incomoda, imagine pra quem sentiu essa parada na pele. A gente consegue imaginar assim, mas ainda assim não chega nem perto do que é o que eles sentiram. Uma parada que só quem sentiu vai saber como é que é. Também vamos aprender um pouco sobre as leis da Chibata, como e quando eram aplicados os castigos. Geralmente o simples fato de você ser escravo já
meio que te rendia as chibatadas. Na verdade, eles falam um pouco que a lei foi imposta porque os senhores de terra, os senhores de engenho matavam muito, né? Matava muito escravo, castigava por qualquer coisa e tal, e que a lei foi aplicada com o intuito de evitar essas mortes, né? E aí o que acontece? Por exemplo, o escravo ele aprontava, né? O cara rouba um torrão de açúcar ali e ele é castigado com 500 chibatadas. Essas chibatadas elas tinham que ser divididas. O dono do escravo não podia dar todas de uma vez. Então ele meio que durante a semana ia castigando aos poucos, entendeu? É essa lei aí que evitava as mortes. O escravo ele roubava um torrão de açúcar para não morrer de fome e acabava morrendo no tronco, com chibatadas. No capítulo Entre a Cruz e o Chicote a gente vai ver a participação da igreja com o tráfico negreiro. Isso mesmo. A religião andava lado a lado com esse tipo de coisa. Eu nunca fui muito de curtir religião, tá ligado? Principalmente quando eu fui pesquisar, estudar um pouquinho sobre religião. Descobrir o que as pessoas faziam em nome da religião me deixou meio desconfortável, então prefiro meio que não seguir nada. Assim que houve o primeiro leilão de cativo, desembarcaram 235 escravos, dentre eles homens, mulheres, crianças e de várias cores. Não eram só escravos cativos negros. Eram de várias cores. A igreja já tinha 4 garantido para eles, tá ligado? Já tinha ali os seus 4 com a marca da igreja, que ali seriam as pessoas que iriam fazer o trabalho braçal, né? O serviço pesado para a igreja. A igreja que ao invés de estar ali para falar sobre o amor de Cristo, ensinar, tá ali para acolher, né? Fazia parte de um bagulho louco desse, mano. Vários padres participaram desse tipo de coisa. É muito triste. Aqui tem uns relatos também de alguns padres, eles com acho que um específico, contando como era a situação, né? Como eles tratavam essas pessoas. Será que esse cara se arrependeu? A igreja tentou justificar por meio religioso que os africanos eram naturalmente escravos, por eles terem a pele preta, a pele escura, que eles eram amaldiçoados com a maldição de Cã. Tem um relato bíblico que fala sobre Cã ser amaldiçoado após ver o Noé loucão de vinho, tá ligado? Ele viu Noé pelado e ele começou a dar risada. Aí Noé amaldiçoou Cã e todos os herdeiros de Cã. Aí os padres da época, a galera religiosa, a igreja, falou que os escravos, por serem pretos, por serem de pele escura, eles eram amaldiçoados com a maldição de Cã, que eles eram herdeiros de Cã. Os religiosos daquela época, mesmo depois da Lei Áurea, veio com esse papo, tá ligado? Tentando convencer o povo de que os africanos eram naturalmente escravos por conta dessa maldição aí. Olha as ideias dos caras, mano. Os caras queriam continuar, mano. Os caras queriam continuar mesmo depois daquela suposta lei, né? Aquela suposta lei lá, uma lei totalmente controversa aí. Nos últimos capítulos do livro a gente vai encontrar Palmares, Zumbi e Ouro. Palmares vai falar um pouquinho, é uma passagem bem rápida, fala um pouquinho sobre o local ali onde Zumbi vivia. O capítulo seguinte é Zumbi, ele vai falar um pouquinho sobre Zumbi, que existiu sim uma figura chamada Zumbi, mas que não existe muitos relatos de fato do que foi esse Zumbi. Aqui ele diz que Zumbi pode ter sido um termo ou um nome usado ali, dado para todos que moravam ali em Palmares. É meio confuso, dizem que existiu, dizem que não sabe, porque não tem documentos e tal. E ele diz que após a morte desse zumbi, criaram-se vários mitos, criaram-se vários outros zumbis. Entre eles existiram 3 zumbis. Um deles foi para Portugal, aprendeu vários idiomas, voltou ali para Palmares como um super guerreiro fodão, um cara importante, uma figura importantíssima e tal. Outro era um zumbi guerreiro, que era chefe ali em Palmares. A gente sabe que em outras histórias, Zumbi sim era um cara ruim, Zumbi sim tinha escravos, Zumbi sim sequestrava e botava fogo em aldeias ali em volta de Palmares e sequestrava mulheres, era um cara ruim. O ser humano ele tem um negócio um lance de, tipo assim, escolher o que é menos pior em devidas situações, tá ligado? Tipo, o que era menos pior nessa época? Não tô falando que viver com zumbi, viver ali com zumbi sabendo que ele era um cara ruim, era algo bom viver ali. Mas o que era menos pior? A gente tem esse lance de escolher o que é menos pior em situações, principalmente situações extremas. E por último teve um zumbi gay aí, que é o lance mais um lance de ideologia e tal. Eu não acompanhei muito dessas histórias. Eu soube do zumbi guerreiro e tal, teve todo aquele ato revolucionário, fez coisas grandes e lutou por todos os povos, e que aqui não tem muitos relatos disso. Aqui meio que a figura zumbi aqui meio que
ela, como eu posso dizer, ela não representa muita coisa, entendeu? Acho que todos esses que foram criados após a morte do tal zumbi na data X, nenhum desses é realmente o que foi zumbi de fato, sabe? E o mais triste disso é que não existem documentos, não existem relatos, olha, ele se chamava assim, 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 já que ele foi para Portugal, né, e tal, se foi, no caso, um desses, a história dele é essa, não tenho registro, não tenho tantos relatos. Se tiver, me avisem, me falem que eu quero saber também, quero conhecer um pouco mais da história, porque eu conheço a parte boa e um pouco da parte ruim, né? Parece também que apareceu uma falsa biografia, não chegou em mim, e se é falsa, eu espero que nunca chegue, também não tenho interesse, já que é falsa. Mas tá aí, tá no ar, tá ligado? Dizem também que existiu sim uma revolução, existiu umas paradas desse tipo, mas foi muito mais ali, mais inteligente, mais meio que sobrevivendo entre os panos, tá ligado? Meu sobrinho deu uma puta de uma roncada aqui. Meio que inteligente, sobrevivendo entre os panos ali, na malandragem. Não foi esse lance só de guerra, de ir pra cima e tentar matar os caras, tá ligado? Porque, mano, os escravos com lança e os caras com pólvora. O livro finaliza com o capítulo ouro, onde foi descoberto ouro em alguns pontos específicos do Brasil. E ele vai dar continuidade provavelmente nos próximos volumes que serão lançados em 2021, que por sinal já está próximo. Não sei em que mês de 2021, mas tá chegando aí já, né? E 2022. Então vai sair os próximos volumes em um ano e no ano seguinte. No próximo ano e no ano seguinte. No próximo volume ele vai falar um pouco sobre a mão de obra cativa nas lavouras de café, de algodão, de fumo e nas minas de ouro, entre outras paradas. Aí, livraço super informativo para você que quer estudar sobre, para você que curte abordar esse tema, esse tipo de assunto. É um livro muito bom, de fácil leitura. Fácil leitura, eu tô falando em relação à escrita, tá? Porque o tema em si é um tema pesado, mas é um tema que merece ser debatido com todas as forças aí por todas as pessoas. É um livro necessário, acho que todas as pessoas deveriam ler isso aqui. Acho que isso aqui deveria ser distribuído gratuito nas escolas, é pra estar em todas as escolas. Na minha escola não tinha isso aqui, na escola que eu estudei, não tinha um conteúdo mastigado aqui, um puta de um resumão com muita informação sobre a escravidão. Era todos uns livrinhos assim, e os professores meio com medo de falar a parada, tá ligado? Porra, tô brincando, eu entendo que eles seguem um cronograma, né? Tem muita coisa aqui que eu prefiro não falar, apesar de ser um livro informativo, nada que pode ser considerado spoiler, tal, mas são coisas que eu prefiro que vocês vejam por si só. Um livro muito bonito, muito caprichado, apesar do tema, né? Ele tem aqui o alto relevo, e você passa a mão aqui, você sente como se fossem cicatrizes, tá ligado? Alto relevo nessa parte, tem vernizinho nessa parte aqui de tribal e tal. Ele tem algumas folhas aqui, algumas como se fossem fotografias, né? Aquele papel couché, com alguns documentos. Eu acho que vai dar, não sei se vai dar pra ver por conta do reflexo ali da iluminação. Tem os povos aqui de diversos lugares, povos diferentes, de diversas tribos, né? E, meu, bonito, apesar do tema, né? É meio estranho a gente, um livro bonito com um tema pesadíssimo desse. Mas enfim, mano, se prepara pra chorar aí que o coraçãozinho vai dar umas brecadas, viu? O bagulho vai incomodar um pouco. E eu espero que incomode mesmo. Mas é isso, espero que você tenha gostado aí da nossa primeira resenha do canal. Espero que você tenha conseguido chegar até aqui, porque o vídeo ficou um puta vídeo grande, mas é um vídeo necessário. Eu sou um leitor bem lunático, eu curto muita ficção e quadrinhos alternativos, eu não curto muito quadrinhos de super-herói e tal, mais umas paradas diferentes mesmo. E apesar disso, eu leio sim algumas coisas assim mais fora dessa caixa, né? Fora da bolha, sim. Algo informativo, algo que eu acho que vai ser necessário e vai ser importante. E sempre que possível eu vou compartilhar com vocês. Belezinha? Não esqueça de deixar um like, um comentário aí a respeito do vídeo, a respeito do livro, o que você achou, se você já leu, se não leu ainda, se curtiu o vídeo. E também se quiser só comentar, dá um salve, demorou, é nóis.